A mensagem é sobre Dorcas, a caridosa, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36 ao verso 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Para muitos, a caridade é meio de salvação. Há grupos que pregam a salvação através de obras. Outros ignoram a prática de boas obras e não praticam nenhuma forma de caridade. Qual a visão bíblica das boas obras? Qual o lugar da caridade na vida cristã? No mundo faminto, carente e necessitado em que vivemos, a igreja precisa responder ao desafio da caridade. Creio que a vida abençoada de Dorcas influenciará a cada um de nós para a prática das boas obras. Em primeiro lugar, a caridade é fruto da verdadeira fé. A primeira distinção da vida caridosa de Dorcas é o fato de ela ser uma discípula. Não se sabe quando teve início o discipulado de Dorcas, mas sabe-se que Dorcas era uma discípula que procurava seguir o exemplo de Jesus. Dorcas praticava a caridade como resultado de sua fé. Nós sabemos que as obras não têm o poder de salvar a ninguém. A salvação é por meio da fé e as obras são consequência da fé. Pode-se dizer então que o cristão pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque foi salvo pela graça de Deus. Considere a seguinte situação: uma cidade luta com muitos problemas, onde as pessoas não têm água, luz, esgoto, as crianças vivem na rua, há poucas escolas e a informação é de que o índice de doentes é muito alto. Você acha que isso é um problema do governo ou tem a ver com a igreja? Quem tem vida de fé deve provar com a vida de caridade. Dorcas sabia equilibrar piedade com caridade. Tiago, a respeito disso, disse que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Em segundo lugar, a caridade é a prática do autêntico amor. A primeira atitude daquele que é convertido é o desejo que ele tem de ajudar aos outros. A síntese dos mandamentos proposta por Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor não é simplesmente palavras, o amor é algo que se mostra em atos concretos. A igreja precisa transformar o seu discurso em ações práticas que mostram amor. São muitas as pessoas carentes que podemos ajudar. Por exemplo, os menores, os idosos, os pobres, os viúvos, os viciados, os doentes, os desamparados, os desempregados, os analfabetos, os favelados. Que não seja uma bondade social, mas que seja uma ação social que melhore a saúde, a educação, o trabalho e a alimentação dessas pessoas. Ou você acha que não faz parte do amor cristão ajudar ao próximo? Quantos cristãos têm esbanjado os seus gastos sem enxergar as necessidades das pessoas? Diante desse desafio, como equilibrar a fé e as boas obras, ou a pregação e a ação social? Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 17 ao verso 19, o apóstolo Paulo disse: pratiquem o bem,
Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Portanto, o amor não é verbo apenas para ser conjugado, é para ser praticado e traduzido em atos concretos. Em terceiro lugar, a caridade é instrumento para a glória de Deus. Lucas, ao registrar a obra social de Dorcas, apresenta uma das mais nobres figuras femininas dos primórdios da igreja. Dorcas manifestava a glória de Deus. Quando Dorcas faleceu, as pessoas mostravam as suas realizações e choravam pela perda de tão delicada companheira. A ação de Deus, através do apóstolo Pedro, fez de Dorcas uma ressurreta e todos manifestaram contentamento. Diz o texto que muitos creram no Senhor. Será que existem pessoas como Dorcas em nossa cidade? O que você tem feito? Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo que disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A caridade, quando praticada nos moldes bíblicos, é sinal de testemunho com o qual Deus muito se alegra. Veja que papel importante ocupou Dorcas na formação da igreja, sendo ela um instrumento para a glória de Deus. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que, quando o cristão é motivado pela verdadeira fé e assume a prática caridosa do amor, a glória de Deus é manifestada. Ore e diga: Senhor, enquanto alguém estiver no vício, eu estarei na lama. Enquanto alguém carecer de pão, eu estarei faminto. Enquanto alguém estiver caído, eu estarei no chão. Desejo que as boas obras façam parte da minha vida cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.